Já Agora está sim. bom agora? Ok. Está ótimo. Então, vamos falar sobre a entrega eficiente de conteúdos em sites complexos, que tipicamente o tipo de portais que nós fazemos, são os portais que fazemos em Netum, tipicamente têm elevada transacionalidade e ou complexidade a nível do design. E esta nossa apresentação vem no seguimento da apresentação da Bárbara, em que vamos realmente falar de outra forma daquilo que é a personalização, daquilo que é o alcançar os utilizadores com assertividade tecnológica e não só. Então, qual é que é o nosso problema, essencialmente? O problema é que os portais estão cada vez mais complexos do ponto de vista de conteúdos, e esses conteúdos, a quantidade, diversidade de coisas que queremos comunicar, tornam a navegação mais complexa. Portanto, a navegação, o problema de o utilizador encontrar aquilo que procura. Com certeza que os motores de busca e o SEO bem feitos são importantes, mas não são suficientes, e a prova disso é que há realmente muitos casos de uso em que os utilizadores se encontram num portal à procura de coisas, de conteúdos, de serviços que necessitam. A indexação e a pesquisa funcionam também, são úteis, mas são também limitados. Os utilizadores nem sempre escolhem utilizar a pesquisa dos próprios portais, e os próprios portais também, principalmente para utilizadores anónimos, não têm suficiente contexto do utilizador, tal como o Google tem, que conhece, enfim, um conjunto de informação profunda sobre o utilizador, que facilita a dirigir-lhe conteúdos, a perceber, diante, por exemplo, termos homónimos, qual é a vertente do significado que o utilizador precisa. Enfim, e o utilizador pode não chegar realmente a ver o que é importante. Portanto, o nosso desafio é como tornar todas as visitas relevantes num contexto de utilizar um recurso escasso, que é o tempo de atenção do utilizador. Então, para isso, e passando para o slide seguinte, vamos pensar antes de começar a codificar. Pensar não só do ponto de vista de código, pensar é sempre bom, todos os níveis, mas também, e passando para o próximo slide, do ponto de vista da concepção do portal. Nossa abordagem tipicamente passa por fazer um estudo de design thinking, enfim, mais ou menos alargado, e em que uma das ferramentas que usamos com muita frequência, e aqui tendo em consideração esta entrega dos conteúdos aos utilizadores de forma eficiente, usamos muito personas. Portanto, personas são arquétipos de utilizadores que representam segmentos de utilizadores, e a partir daí nós estudamos aquilo que são as suas necessidades, as suas expectativas, as suas emoções, e mapeamos toda essa informação para depois instanciarmos tecnicamente uma solução que responda às necessidades de cada persona. E então, Fernando, passo da bola. Ok. Então, a nossa apresentação tenta entrar um bocadinho mais em detalhes, às vezes um bocadinho mais técnicos. Não será uma demonstração como a que a Bárbara fez, mas olhando para este problema da necessidade de eficiência, basicamente não fazer o utilizador perder tempo, é uma das coisas mais preciosas que o utilizador tem. Vamos ver algumas dificuldades que temos em vários tipos de sites. Por exemplo, nos websites informativos, como o João estava a dizer, a Google sabe muito sobre o nosso utilizador, mas nós não sabemos. O utilizador chega anónimo, entra numa página qualquer, tipicamente é raro ou é menos comum o utilizador entrar na homepage. A homepage não é a página mais importante do site. A página mais importante do site é aquela em que o utilizador aterra. Porque um dos problemas que nós temos com as visitas anónimas é que muitas vezes os utilizadores entram, dão uma olhadela e vão-se embora. Ora, portanto, se nós não agarrarmos o utilizador numa página qualquer onde ele aterrou, nós perdemos aquele utilizador. Se conseguirmos agarrar o utilizador, então o histórico de navegação vai nos servir para perceber o que é que lhe interessa. E nós devemos olhar para esse histórico e tentar adaptar imediatamente as nossas páginas àquilo que lhe interessa. Temos também que ter em atenção o dispositivo que o utilizador está a usar, porque a paciência de um utilizador em telemóvel é muito menor do que
um utilizador que está sentado confortavelmente a olhar para o seu desktop ou laptop. E temos que também ter muita atenção à questão das normas de acessibilidade, que em particular nos sites da administração pública, mas não só, são basicamente obrigatórios. Depois, noutro tipo de sites, os sites self-service, os sites de empresas de telecomunicações, de seguros, etc. Sites que podem ter comércio eletrónico ou não, mas sites em que nós já conhecemos um bocadinho melhor o nosso utilizador, já controlamos o ponto de entrada, o utilizador está tipificado. A prioridade, obviamente, para poupar tempo ao utilizador é, logo no princípio, dar-lhe informações sobre os serviços que estão contratados e atender às necessidades imediatas. Resolver qualquer problema que tenha trazido o utilizador até nós. E, havendo depois tempo, oferecer ao utilizador serviços complementares, novidades sobre funcionamentos dos serviços, etc. É muito importante nós usarmos o conhecimento que temos do utilizador e usarmos o tempo dele o mais eficientemente possível. Temos também outro tipo de sites que são as extranets, onde tipicamente trabalhamos com parceiros e ter parceiros de negócio é um aspecto muito importante de qualquer negócio, mas nós temos que nos lembrar que uma parceria só funciona se os funcionários desses parceiros se sentirem confortáveis connosco. Uma parceria no papel pode fazer muito sentido, mas depois na prática, no dia a dia, a relação entre as pessoas que operam a parceria é crítica para a duração dessa parceria. Portanto, nós temos que ter muita atenção também ao tempo que esses funcionários gastam connosco e oferecer-lhe o máximo de informação e a melhor informação o mais rápido possível. E depois temos as internets, mais um site em que o utilizador é bastante conhecido. No caso das internets, é um funcionário da nossa organização, portanto conhecemos bastante bem esse utilizador, mas a internet terá normalmente duas facetas. Por um lado, é uma ferramenta de trabalho, onde se acede a sistemas operacionais, onde se faz comunicação, onde se faz colaboração, mas por outro lado é também um interface de relacionamento com a organização. Portanto, é onde nós temos a oportunidade de dar uma boa experiência ao nosso funcionário sobre formalismos contratuais, apoiar o seu desenvolvimento pessoal, fazer o nosso marketing interno, que também é importante, e são tudo aspectos que nós temos que ter em atenção numa internet. Em comum nestes tipos de sites todos é a necessidade de adaptarmos o site automaticamente, ou o mais automaticamente possível, a cada utilizador que nos visita. E como já foi falado aqui em outras apresentações, em particular aqui com a Bárbara ainda agora, o LifeRay tem logo à partida uma série de ferramentas dedicadas à otimização da forma como entregamos os conteúdos e que conteúdos é que entregamos. Out of the box, há muitas ferramentas, a Bárbara acabou de mostrar algumas e demonstrou-nos a utilização de segmentação. A segmentação é muito útil e é muito fácil de fazer quando conhecemos o utilizador. Quando não conhecemos o utilizador, vamos ter que, por exemplo, olhar para a geolocalização ou para o histórico da navegação do utilizador no nosso site e controlar isso, provavelmente através de cookies que injetamos no browser para sabermos o que é que se passou, quais são os interesses do utilizador. E com base nisso, fazemos então a nossa segmentação, classificamos, portanto, tipificamos o utilizador e podemos então fazer diferenciação de experiências. Ou no editor das páginas, ou no editor das collections, na configuração do Asset Publisher, com todas as suas opções de pesquisa, de filtros e de templating, na utilização de collections que já existem, por exemplo, por categoria, seleção por categoria, por etiquetas, por termos de pesquisa, e estas collections, por termos de pesquisa, são muito interessantes e surgiram recentemente. Permitem-nós, por exemplo, criarmos naquele momento, na altura da visita, uma pesquisa automática a um conjunto de termos que depois são
cujos resultados são colocados numa determinada página. Isto é muito bom porque, tipicamente, os nossos sites são muito dinâmicos e nós podemos, assim, automatizar a apresentação de novidades que estão no nosso site. E a possibilidade de construir collection providers. Aliás, aqui estamos no out of the box, portanto temos já alguns collection providers e sei que a Liferay está a trabalhar em mais collection providers, conteúdos relacionados, conteúdos recentes, conteúdos bem classificados, conteúdos mais vistos e haverá outros num futuro próximo. Para além disso, nós com razoável facilidade nós fazemos customizações úteis. Aquilo que já referi, a criação de segmentos com cookies, que nós criamos consoante os nossos critérios, a utilização da geolocalização por IP ou por browser. A geolocalização do browser é tipicamente a mais precisa, mas exige a autorização do utilizador. Depois podemos criar custom fields, custom collection providers, podemos fazer integrações com motores de pesquisa e de anúncios e podemos fazer aplicações à medida que antigamente se chamavam portlet e agora se chamam widgets. Isto dentro do Liferay, fora as customizações que depois podemos fazer fora do Liferay. É a facilidade que existe hoje em dia de desenvolver aplicações em tecnologias muito standardizadas, mas já vamos falar sobre isso um bocadinho mais adiante. O ponto seguinte é falar de alguns exemplos concretos e soluções. São exemplos que nos foram surgindo, alguns mais teóricos, outros mais práticos, no sentido que alguns chegaram a ser implementados, outros nem por isso. Tivemos que os analisar a pedido de um cliente, propusemos uma solução, eventualmente foi implementada ou não. Por exemplo, num portal de um município. O município quer, numa determinada página, apresentar eventos que vão ser realizados na freguesia do utilizador. Bom, a primeira coisa que podemos fazer é, quando registramos os eventos, tipicamente com conteúdos web estruturados, vamos criar um vocabulário para classificar esses eventos por freguesia. Dizemos, este evento diz respeito a esta freguesia, aquele àquela, etc. E depois, como é que fazemos a associação dos eventos ao utilizador? Bom, quando o utilizador entra no site, nós temos uma adaptação do tema do Liferay, portanto, o tema é aquela componente que está presente em todas as páginas e que configura os aspectos gráficos, os aspectos funcionais de todas as páginas, etc. O tema pode, isto é, o template principal do tema pode solicitar a geolocalização e, em JavaScript, rapidamente deduzir qual é a freguesia mais próxima. Portanto, para percebermos se o utilizador está ou não está dentro de uma das freguesias do município. Em seguida, nós pegamos nessa informação, colocamos num cookie e a seguir com esse cookie fazemos o que quisermos. Uma das hipóteses que podemos fazer é criar aqui um portlet em React, portanto uma tecnologia extremamente divulgada hoje em dia, para a qual é fácil arranjar técnicos que façam desenvolvimento e com a geolocalização e a utilização de uma API relativamente recente do Liferay, que é a Airless API, podemos ir buscar os eventos que dizem respeito àquela freguesia. E, inclusivamente, podemos trazê-los já formatados. Portanto, se os eventos estiverem pré-formatados com um template em FreeMarker dentro do servidor, podemos imediatamente injetar esse HTML dentro da nossa página. Outro exemplo que nos ocorre é, por exemplo, num site informativo público, um site qualquer. Um site pode ser um site de marketing digital, um site de uma entidade da administração pública. Queremos sugerir conteúdos com base na navegação. Bom, uma das coisas que nós podemos fazer é, primeiro, criar um vocabulário com tópicos do site. Um vocabulário é uma hierarquia de categorias e nós vamos usar esse vocabulário para classificar todas as páginas do nosso site. E mais uma vez no tema, vamos fazer uma pequena brincadeira, que é
vamos pôr num cookie todas as categorias das páginas por onde o utilizador navegou. E depois vamos usar aqueles mecanismos que a Bárbara estava a mostrar há bocado. Criamos um segmento com base naqueles cookies e depois no editor de páginas vamos diferenciar os conteúdos consoante os segmentos. E vamos apresentar sugestões, vamos apresentar conteúdos, etc., com base na segmentação do utilizador. Caso seguinte, uma pesquisa georreferenciada. É um caso muito frequente hoje em dia. Precisamos de apresentar num mapa uma série de marcadores relativos a pontos de interesse, com informação georreferenciada, portanto, com informação associada a cada ponto. E queremos que o utilizador possa navegar nesse mapa, deslocar-se para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, e observar os marcadores interessantes que possam existir naquela área. Bom, neste caso em particular, imaginemos, não é preciso imaginar, porque isto até foi um caso bastante concreto, os registros georreferenciados vêm de uma API do cliente. E então temos que consumir essa API. E vamos consumir essa API com um portlet React, que simultaneamente vai construir um mapa com uma API do OpenStreetMap para evitarmos problemas de licenciamento que teríamos se estivéssemos a usar Google Maps. E inicializamos, o portlet React vai inicializar um mapa centrado na localização do utilizador. Se o utilizador partilhar a localização. Se não partilhar, escolhemos um ponto qualquer de início da navegação e centramos o mapa aí. E à medida que o utilizador vai deslizando o mapa para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, os marcadores no mapa vão sendo atualizados e vão sendo disponibilizadas as informações associadas a cada marcador. É uma coisa que se vê bastante e isto é muito fácil de implementar em Liferay hoje em dia. Outro exemplo, este talvez um bocadinho mais complexo em termos de implementação técnica. Num portal self-service queremos divulgar novos serviços relacionados com serviços já utilizados. Portanto, o utilizador entra, já tem contratados um certo conjunto de serviços, mas nós queremos sugerir outros serviços que estejam relacionados. Este caso foi um caso que nos apresentaram na administração pública, não foi implementado exatamente assim, mas poderia ter sido. Imaginemos que na página de entrada temos um Asset Publisher configurado para mostrar os resultados de um Collection Provider. Um Collection Provider é um pedaço de código que corre dentro do servidor Liferay, é desenvolvido em Java, com as APIs de Java e Liferay, e aqui nós com o Collection Provider podemos fazer tudo o que quisermos. Estamos dentro do Liferay, podemos interagir com todos os conteúdos do Liferay, com todos os serviços do Liferay, podemos interagir com outros sistemas que estejam no ecossistema informático daquela entidade, e a partir daí podemos entregar uma lista ao Asset Publisher que contenha aquilo que nos interessa mostrar. E porquê usar um Asset Publisher? Porque o Asset Publisher é uma coisa já bastante antiga no Liferay, mas continua a ser muito útil, tem uma enorme flexibilidade em termos de formatação. E, portanto, continua a ser muito útil usar os mecanismos do Liferay, os Asset Publishers, os templates FreeMarker, etc. E este é mais um caso em que nós tratamos só do back-end e entregamos aos mecanismos habituais do Liferay para fazer a formatação. Algumas observações finais. Temos de apartar porque julgo que já estamos a ficar um bocadinho apertados de tempo. É muito importante, se nós queremos eficazmente entregar conteúdos, é muito importante que eles estejam bem arrumados. E bem arrumados em termos de categorização, de etiquetagem, tipificação de documentos, de estruturação de web content e de georreferenciação, se precisarmos de apresentar informação no mapa. Chamar também a atenção que se temos muitos documentos PDF, é bom que eles não estejam simplesmente com imagens lá dentro, porque senão não são indexáveis e pesquisáveis. Hoje em dia é cada vez mais fácil fazer sites em Liferay. Cada vez mais os utilizadores estão autónomos, os utilizadores não informáticos estão autónomos para gerir os sites e criar sites novos. Cada vez mais
Developers que não vêm do Liferay, que não vêm do Java, podem trabalhar para sites Liferay. Nós temos muita experiência de integração de developers front-end e até de back-end a começar a trabalhar em Liferay e em poucos dias começam a produzir código muito útil. Cada vez é mais fácil integrar com Liferay, seja um single page application, AWS, aplicações mobile, tudo por REST ou SOAP, e com acesso às novas APIs, LSAPI e o GraphQL. E a plataforma continua a ser cada vez mais extensível. Temos muitos mecanismos. Para terminar, só falar um bocadinho da oferta da Inetum. Nós cobrimos todo o ciclo de vida dos sistemas de informação, desde a concepção, análise, desenho, construção, testes, produção, manutenção, apoio à exploração, etc. A Inetum é uma multinacional que tem mais de 27 mil profissionais em todo o mundo, em 26 países, e em Portugal já ultrapassamos os 2.500 profissionais, trabalhamos para N clientes e para não gastar mais tempo, se houver alguma pergunta, estejam à vontade, são aqui os nossos contactos, teremos todo o gosto em fazer qualquer apresentação ou demonstração de algum detalhe que tenham interesse. Muito obrigado.